Talvez você tenha chegado até esta oração com o coração cansado de esperar. Há dores que conseguimos explicar, mas existem outras que ficam escondidas atrás de um sorriso, de uma resposta rápida, de uma rotina que precisa continuar. Você levanta, trabalha, cuida de todos, resolve problemas, tenta manter a fé. Mas por dentro existe uma pergunta silenciosa: Senhor, o Senhor ainda está me vendo? Hoje, a palavra de Deus vem lembrar você de uma verdade que o sofrimento tentou apagar. O céu não perdeu o endereço da sua dor. Deus sabe onde você está. Conhece o caminho que você percorreu, viu cada lágrima que caiu e ouviu até as orações que você não conseguiu terminar. O Salmo 56 declara que Deus conhece as nossas aflições e recolhe as nossas lágrimas. Isso significa que nenhuma delas é inútil, despercebida ou insignificante diante do Senhor. Pessoas podem não compreender a profundidade do que você enfrenta. Algumas podem olhar para a sua vida e pensar que está tudo bem. Outras talvez tenham diminuído sua dor, julgado suas reações ou dito que você precisava simplesmente esquecer. Mas o Senhor não trata suas feridas com indiferença. Ele conhece o peso exato que você está carregando e sabe há quanto tempo essa luta tem consumido suas forças. Quando Agar foi para o deserto, sentindo-se rejeitada, sozinha e sem direção, Deus a encontrou. Ela chamou o Senhor de Deus que a vê. Aquele deserto não era um lugar desconhecido para o céu. O Senhor sabia onde aquela mulher estava, conhecia sua história e ouviu seu clamor. Talvez você também esteja atravessando um deserto emocional. Talvez se sinta abandonado, esquecido ou sem respostas. Entretanto, o mesmo Deus que encontrou Agar continua vendo cada filho e cada filha que clama com sinceridade. Você não está fora do alcance da graça. Não existe distância, silêncio ou noite longa demais para impedir o olhar amoroso do Pai. A dor costuma nos fazer acreditar em mentiras. Ela diz que ninguém se importa, que nada mudará, que Deus se afastou e que nossas orações não passam do teto. Porém, a palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. A proximidade de Deus nem sempre é percebida por emoções fortes. Em alguns dias, ela se manifesta com força para levantar em outros, como uma paz discreta que impede você de desistir. Às vezes, o cuidado do Senhor aparece por meio de uma pessoa, de uma palavra, de uma porta fechada ou da coragem para continuar apenas mais um dia. Não confunda o silêncio de Deus com abandono. Há processos que não conseguimos interpretar. Enquanto estamos dentro dele, José passou anos sem compreender porque sua vida havia tomado caminhos tão dolorosos. Davi foi perseguido, mesmo tendo recebido uma promessa. Jó atravessou perdas sem conhecer as conversas que aconteciam além do que seus olhos podiam enxergar. Nenhum deles foi esquecido. Deus estava presente, sustentando, formando, guardando e conduzindo cada história. O Senhor não perdeu o controle da sua vida, somente porque você ainda não entendeu este capítulo. Talvez você esteja orando por sua família e não veja mudança. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade e precise de consolo para suportar o tratamento. Talvez tenha perdido alguém e ainda acorde procurando uma presença que não está mais ali. Talvez exista uma situação financeira, uma decisão difícil, uma injustiça ou um relacionamento quebrado. Deus não despreza nenhuma dessas necessidades. Ele não considera exagero aquilo que fere seu coração. Você pode se aproximar dele sem máscaras, sem frases perfeitas e sem fingir que está forte. O Pai recebe a verdade do seu coração. Neste momento,
Respire com calma e permita que sua alma reconheça a presença do Senhor. Você não precisa resolver tudo agora. Não precisa conhecer cada resposta antes de confiar. A fé não é negar a dor, é escolher acreditar que Deus continua sendo bom enquanto a dor ainda existe. Fé é dizer: Senhor, eu não compreendo, mas continuo segurando tua mão. É possível chorar e confiar. É possível sentir medo e ainda obedecer. É possível estar cansado e permanecer de pé. Pela graça. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com tudo que somos. Não escondemos nossas fragilidades, nem tentamos impressionar o céu com palavras bonitas. Tu conheces cada coração que acompanha esta oração. Tu sabes quem chegou aqui chorando, quem está desanimado, quem perdeu o sono, quem está tentando não demonstrar fraqueza e quem já não encontra forças para explicar o que sente. Aproxima-te, Senhor. Traz consolo à alma ferida e lembra essa pessoa de que ela continua sendo vista, amada e sustentada. Que a tua palavra seja mais forte do que as vozes do medo. Que a verdade de tua presença vença a sensação de abandono. Onde houver confusão, traz clareza para o próximo passo. Onde houver culpa, conduz ao arrependimento e ao perdão. Onde houver vergonha, cobre com dignidade. Onde houver cansaço, renova as forças. Senhor, agora nós te entregamos aquilo que tem ocupado a mente desta pessoa, desde o momento em que ela acorda até a hora de dormir. Tu conheces os pensamentos repetidos, as perguntas sem resposta e o medo do que poderá acontecer. Recebe cada preocupação. Ensina-nos a lançar sobre Ti toda a ansiedade. Como orienta a Tua palavra, porque Tu tens cuidado de nós. Não queremos alimentar cenários de derrota, nem carregar sozinhos um peso que deve ser colocado diante do Teu altar. Nós reconhecemos nossas limitações e confiamos em Tua sabedoria. Pai, visita as famílias representadas nesta oração. Há pessoas preocupadas com filhos, pais, irmãos, esposos, esposas e parentes que estão distantes. Algumas convivem com conflitos dentro da própria casa. Outras sentem falta de diálogo, respeito, união e compreensão. Coloca mansidão onde as palavras se tornaram duras. Concede sabedoria para ouvir antes de responder. Mostra o momento de falar e o momento de silenciar. Protege os relacionamentos de decisões tomadas no impulso da raiva. Dá coragem para pedir perdão e maturidade, para estabelecer limites saudáveis quando forem necessários. Nós te apresentamos os filhos que preocupam seus pais. Guarda aqueles que saem para estudar, trabalhar ou enfrentar caminhos desconhecidos. Livra-os de más escolhas, más influências e ambientes perigosos. Conduze-os pela verdade. Aos pais cansados, concede equilíbrio para orientar com amor e firmeza. Aos que choram por um filho distante da fé, dá perseverança sem controle excessivo, esperança sem desespero e sabedoria para testemunhar mais com atitudes do que com acusações. Que cada família encontre em Ti direção para os dias difíceis. Senhor, entregamos também a casa desta pessoa. Que esse lar seja um ambiente de paz, respeito e oração. Retira toda a atmosfera de hostilidade alimentada por mágoas, palavras ofensivas e ressentimentos acumulados. Ensina
Ensina cada morador a contribuir para a harmonia. Guarda as entradas e saídas. Dá discernimento para evitar perigos, prudência nas decisões e responsabilidade no cuidado com tudo que foi colocado em suas mãos. Que a presença de Cristo seja percebida na maneira de tratar, servir, perdoar e acolher. Pai, nós colocamos diante de Ti as necessidades financeiras. Tu sabes quem está com contas atrasadas, quem perdeu uma fonte de renda, quem teme não conseguir sustentar a família e quem precisa tomar decisões sérias. Abre oportunidades honestas de trabalho, dá criatividade, disciplina e sabedoria para administrar recursos. Livra de propostas enganosas, dívidas impensadas, escolhas motivadas pelo desespero. Ensina a viver com responsabilidade, generosidade, contentamento. Sustenta o necessário conforme tua vontade e mostra caminhos que talvez ainda não tenham sido percebidos. Abençoa aqueles que trabalham em ambientes difíceis. Há pessoas sendo pressionadas, injustiçadas, desvalorizadas ou sobrecarregadas. Dá domínio próprio para não responder com a mesma dureza. Concede excelência, sem permitir que o trabalho destrua a saúde emocional e a convivência familiar. Aos que procuram emprego, fortalece durante cada tentativa e cada resposta negativa. Que eles não confundam a porta fechada com falta de valor. Conduz-os ao lugar adequado e prepara-os para reconhecer as oportunidades com discernimento. Nós te entregamos as decisões que precisam ser tomadas. Algumas pessoas estão divididas entre permanecer e sair, falar, esperar, aceitar e recusar. Senhor, não permitas que o medo seja o único conselheiro. Dá sinais de sabedoria por meio da tua palavra, de conselhos maduros e de circunstâncias analisadas com prudência. Fecha os caminhos que podem causar destruição e confirma os passos que produzem paz, justiça e crescimento. Ensina-nos a não usar desejos pessoais como se fossem tua voz, mas a examinar tudo com humildade. Pai, cuida das emoções, há feridas provocadas por rejeição, abandono, traição, humilhação e perdas. Algumas continuam abertas porque nunca foram tratadas. Dá coragem para buscar ajuda responsável quando necessário. Mostra que pedir apoio não é falta de fé. Toca as memórias dolorosas sem apagar a história, mas retirando delas o poder de controlar o presente. Ensina a perdoar sem chamar o mal de bem e sem voltar para situações inseguras. Dá liberdade interior, lucidez e proteção. Intercedemos por quem enfrenta enfermidades. Sustenta durante consultas, exames, tratamentos e períodos de espera. Dá sabedoria aos profissionais de saúde e serenidade aos familiares. Não fazemos promessas que tu não fizeste, mas pedimos misericórdia, alívio, cuidado e força para cada etapa. Que essa pessoa não se sinta reduzida a um diagnóstico. Lembra a de que continua possuindo valor, história e dignidade. Ajuda a seguir a sofrer lucidez e proteção. Intercedemos por quem enfrenta enfermidades. Sustenta durante consultas. Agora,
Em nome de Jesus, nós pedimos que a fé desta pessoa seja fortalecida. Não uma fé baseada apenas no que os olhos conseguem ver, mas uma confiança firmada no caráter de Deus, Senhor. Quando as notícias forem difíceis, mantenha o coração estável. Quando surgirem atrasos, não permitas que a esperança seja abandonada. Quando pessoas disserem que não existe saída, lembra esta alma de que tu continuas sendo soberano e podes conduzir por caminhos que ninguém imaginou. A palavra declara que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm sem se cansar e caminham sem desfalecer. Essa promessa não significa ausência de lutas, mas presença de sustento. Por isso, Pai, renova quem chegou ao limite. Há pessoas tentando continuar sem energia emocional. Elas cumprem suas responsabilidades, mas por dentro sentem que estão desmoronando. Sopra novo ânimo. Dá força para o dia de hoje, sem exigir que carreguem antecipadamente o peso de toda a semana. Nós rejeitamos toda mentira que afirma que essa dor define para sempre a história desta pessoa. A dor faz parte de um capítulo, mas não possui autoridade para escrever sozinho o final. Deus continua trabalhando na formação do caráter, na cura das emoções, na restauração da esperança e na abertura de novos caminhos. Ainda existem possibilidades que não foram vistas. Ainda existem aprendizados que nascerão deste processo. Ainda existem pessoas que serão alcançadas pelo testemunho de perseverança, mesmo que hoje tudo pareça silencioso. Senhor, quebra o domínio do medo sobre os pensamentos. O medo de perder, de fracassar, de adoecer, de ficar sozinho, de não conseguir, de ser rejeitado ou de reviver experiências dolorosas. Não pedimos imprudência, mas coragem equilibrada. Ensina esta pessoa a reconhecer riscos reais sem ser aprisionada por cenários imaginários. Dá lucidez para distinguir alerta de ansiedade. Quando o coração acelerar e a mente se encher de preocupações, ajuda a respirar, orar, buscar apoio e lembrar de tuas promessas. Combate, Pai, o desânimo que tenta paralisar. Há dias em que o cansaço diz: não vale mais a pena. Porém, tua graça diz: continue, eu estou com você. Que esta pessoa não abandone aquilo que precisa apenas de perseverança, mas também não permaneça em situações destrutivas por culpa ou medo. Concede discernimento. Fortalecer-se em Deus não significa aceitar abuso, injustiça ou violência em silêncio. Dá coragem para procurar proteção, orientação e ajuda segura quando necessário. Nós nos posicionamos contra a culpa que já foi confessada e perdoada. Se existe pecado, conduz ao arrependimento verdadeiro e à mudança de direção. Mas, onde já houve confissão sincera, impede que a acusação mantenha esta pessoa presa ao passado. A cruz de Cristo revela a seriedade do pecado e ao mesmo tempo, a grandeza da graça. Ensina a aprender com os erros, sem transformar arrependimento em autodestruição. Que ela receba perdão, repare o que for possível e prossiga com humildade.
Senhor, reveste esta pessoa com a armadura espiritual descrita em Efésios. Que a verdade proteja sua mente contra enganos. Que a justiça conduza suas atitudes. Que o evangelho da paz oriente seus passos. Que a fé apague os dardos inflamados da dúvida e do medo. Que a salvação preserve sua identidade. Que a palavra seja usada com sabedoria, não para atacar pessoas, mas para resistir ao mal e permanecer firme. Ensina a vigiar e orar, sem viver dominada por pânico espiritual. Guarda sua casa contra toda influência que produz confusão, divisão e afastamento de ti. Dá discernimento sobre o que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pelas conversas. Ajuda cada família a abandonar hábitos que alimentam violência, desrespeito e impureza. Que o lar seja preenchido por escolhas coerentes com a fé, não apenas por palavras religiosas, mas por atitudes de bondade, honestidade, serviço e domínio próprio. Pai, restaura a coragem de tentar novamente. Talvez esta pessoa tenha fracassado em algo importante. Talvez uma porta tenha se fechado, um plano não tenha funcionado, ou alguém tenha rejeitado seu esforço. Mostra que fracasso não é identidade. Dá sabedoria para avaliar o que precisa mudar, humildade para aprender e disposição para recomeçar. O novo começo pode ser simples e pequeno, mas, quando guiado por ti, possui valor. Fortalece quem está enfrentando oposição por escolher o que é correto. Dá firmeza sem arrogância, convicção sem violência e autoridade sem falta de amor. Que essa pessoa não negocie princípios para receber aprovação. Ao mesmo tempo, livra de usar a fé como desculpa para tratar os outros com dureza. Que a vida dela revele Cristo por meio da verdade, acompanhada de graça. Senhor, reacende a esperança. Fortalece quem tudo está bem. Pai amado, ao nos aproximarmos do encerramento desta oração, nós aquietamos o coração diante de Ti. Depois de entregar tantas dores, preocupações e perguntas, escolhemos descansar em Tua presença. Nem tudo foi resolvido enquanto orávamos, mas algo precioso aconteceu. Lembramos que não estamos sozinhos. Tu continuas perto. Tu continuas ouvindo. Tu continuas trabalhando de maneiras que nem sempre conseguimos perceber. Por isso, respiramos com mais calma e colocamos cada necessidade novamente em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque Tua fidelidade não depende da estabilidade das nossas emoções. Há dias em que sentimos grande confiança e há dias em que mal conseguimos pronunciar uma oração. Mesmo assim, Teu caráter permanece o mesmo. Tu não amas menos quando estamos fracos. Tu não te afastas quando choramos. Tu não desprezas quem chega diante de Ti sem palavras. Recebe nossa gratidão pela Tua paciência, pelo Teu cuidado diário e pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Agradecemos pelos livramentos que percebemos e também por aqueles que nunca conheceremos. Obrigado pelas portas abertas e pelas portas fechadas que impediram caminhos perigosos. Obrigado pelas pessoas que nos ajudaram, pelas palavras que chegaram no momento certo
e pela força recebida nos dias em que acreditávamos não conseguir continuar. Até aqui, tua graça nos sustentou. Não queremos esquecer tua bondade apenas porque ainda existem pedidos aguardando resposta. Senhor, cobre esta pessoa com tua proteção. Guarda sua mente de pensamentos destrutivos, seu coração de decisões impulsivas e seus passos de caminhos enganosos. Dá prudência ao sair e ao voltar. Protege no trânsito, no trabalho, nos estudos e dentro de casa. Concede sabedoria para reconhecer perigos e humildade para aceitar orientações. Guarda também sua vida espiritual, para que não seja conduzida por medo, fanatismo ou engano, mas pela verdade equilibrada das Escrituras. Estende tua mão sobre sua família. Visita cada nome que ela apresenta em silêncio. Onde houver distância, cria oportunidades de reconciliação quando isso for saudável e possível. Onde houver conflito, concede mansidão e justiça. Onde houver doença, sustenta com cuidado e direção. Onde houver luto, consola. Onde houver preocupação com os filhos, dá serenidade e sabedoria aos responsáveis. Que ninguém desta casa se sinta invisível, descartado ou sem valor. Pai, ensina esta pessoa a descansar sem abandonar suas responsabilidades. Amanhã haverá tarefas, decisões e desafios, mas ela não precisa enfrentá-los antes do tempo. O pão de hoje é suficiente para hoje. Concede uma noite tranquila a quem está ouvindo antes de dormir. Acalma os pensamentos repetitivos e relaxa o corpo cansado. A quem começa o dia com esta oração, concede disposição, atenção e paz para caminhar. Em qualquer horário, que tua presença seja percebida como abrigo. Entregamos novamente aquilo que não conseguimos controlar. Não podemos controlar as escolhas de outras pessoas, prever cada acontecimento, nem impedir todas as perdas. Porém, podemos escolher confiar, agir com sabedoria e permanecer próximos de ti. Dá maturidade para aceitar os limites humanos. Livra-nos da ilusão de que precisamos ter todas as respostas. Que a nossa segurança esteja em tua presença e não na falsa certeza de que nada difícil acontecerá. Senhor, renova a alegria de viver. Algumas pessoas já não conseguem perceber beleza nas coisas simples. A dor ocupou tanto espaço que tudo parece sem cor. Aos poucos, restaura a capacidade de sorrir sem culpa, descansar sem medo e fazer planos com equilíbrio. Mostra pequenos sinais de cuidado, uma conversa sincera, uma refeição, uma manhã tranquila, uma oportunidade, uma amizade segura. Ensina esta pessoa a reconhecer tua bondade, também na simplicidade. Que ela saia desta oração sabendo que sua história não foi esquecida. O céu não perdeu seu endereço. O Pai sabe onde ela mora, onde trabalha, onde chora e onde tenta permanecer forte. Tu conheces a dor escondida e
também conheces os recursos de graça necessários para atravessá-la. Quando o medo voltar, lembra-a desta verdade. Quando a solidão apertar, aproxima pessoas confiáveis. Quando a fé enfraquecer, leva novamente a tua palavra. E você que está orando conosco, escreva nos comentários o seu nome e, com liberdade, deixe também seu pedido de oração. Há uma comunidade de fé que pode interceder por sua vida com respeito e amor. Escreva: ainda está a declaração. Deus não se esqueceu de mim. Que essas palavras sejam um lembrete para seu coração durante os próximos dias. Compartilhe esta oração com alguém que esteja sofrendo em silêncio e precisa saber